Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Segundo a pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Burocracia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, com as defensorias públicas de todo o país, mostrou que o acesso à justiça de pessoas vulneráveis está sendo atingido pela pandemia de Covid-19. O acesso à justiça do Brasil só funciona para quem tem dinheiro? A justiça realmente é para todos? Como a desigualdade social interfere nos direitos fundamentais do cidadão? O assunto de hoje é o Poder Judiciário na pandemia. Participo do programa de hoje a Paula Bernardelli, advogada de Direito Público, graduada pela Universidade Federal do Paraná, com habilitação em Direito do Estado, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e é também membro da Comissão Permanente de Direito Político e Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo. O juiz de Direito, André Augusto Bezerra, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele é pesquisador em pós-doutorando do Colaboratório de Desenvolvimento e Participação da Universidade de São Paulo. Ele é professor do curso de mestrado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Gleire, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. E, como acontece em todos os programas, a participação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Paula. Bom dia, André. Bom dia a você que está em sintonia com a Brasil Cidadão, o programa Brasil Cidadão pela Brasil Atual. Essa segunda onda do coronavírus tem atingido e amedrontado a população, mas parte dela não está comprimindo o isolamento social, Franklin. É verdade, João. Na verdade, eu acredito até pelo que alguns especialistas dizem, nós continuamos na primeira onda ainda, né? Porque nós ainda não conseguimos ter um pico descendente, né? Suficiente para se considerar agora que está subindo de novo uma segunda onda. Agora, muitas pessoas, elas não estão, digamos, tendo isolamento por uma necessidade mesmo, elas têm que ir para a sobrevivência, lutar pela sobrevivência. Por quê? Porque um governo federal que nós temos faz muito pouco para essa população que poderia estar nas suas casas para terminar de vez com o Covid-19. Bom dia, Paula. Seja bem-vinda ao Brasil Cidadão. Bom dia, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Apesar da campanha para o isolamento social com a palavra de ordem "fiquem em casa", diversos estados brasileiros vêm promovendo ações de despejo ao longo deste ano. Mais de 6 mil famílias brasileiras foram despejadas de sua casa durante a pandemia. O mapeamento de dados sobre despejos e remoções no território nacional foi feito pela campanha Despejo Zero. O Amazonas concentrou 47% dos casos, com 3 mil despejos. Em São Paulo, foram 1.681 despejos, equivalente a 26% do total de casos. A campanha registrou 85 ameaças de despejos no mesmo período, que atingiriam 18.840 famílias. A maioria dos casos foi identificada em São Paulo, onde os pedidos de remoção podem afetar mais de 4.853 famílias, de acordo com um relatório do IBGE de 2018, 26 milhões de pessoas, o equivalente a 12% da população, não têm condições dignas de moradia. Paula, o que justifica a decisão do Poder Judiciário aqui, sobretudo aqui em São Paulo, onde quase 2 mil famílias foram despejadas ou removidas? É difícil falar sobre o que justifica a decisão. Acho que a gente precisa primeiro entender que existem decisões diversas, né? Isso é o posicionamento de uma parte do judiciário. E isso é de fato, bastante preocupante, assim, porque se por um lado é difícil falar dessas questões em geral sem ter visto os processos em si, né? Existem, obviamente, questões processuais e questões de direito. Também cabe ao judiciário essa análise da
do contexto fático para entender o melhor momento de aplicação do direito. Isso é feito em decisões diversas. Então, durante a pandemia de Covid, por exemplo, a Justiça Eleitoral entendeu que não haveriam sanções de afastamento de prefeitos para que as cidades não ficassem sem governantes, não tivessem o caos político de uma transição de governo, de uma nova eleição no meio de uma pandemia, com afastamento de prefeitos cassados. Então, existe uma possibilidade de uma sensibilidade do judiciário para entender até qual é o melhor momento de execução de suas ordens. Então, entrar no mérito de cada uma dessas decisões de despejo é complicado sem conhecer o mérito de cada processo, mas certamente, ainda que existam situações em que havia alguma razão para que o despejo ocorresse, não houve uma sensibilidade de um momento correto da execução dessas decisões, de analisar justamente esse contexto social, de colocar uma série de pessoas que já são sensibilizadas, que já são vulneráveis, que já estão à margem em uma série de direitos fundamentais, numa situação de risco ainda maior. Bom dia, André. Seja bem-vindo novamente ao Brasil Cidadão. Bom dia, Joel. Agradeço o convite. Bom dia a todas. Bom dia, Paula. Prazer conhecer. Por que o Poder Judiciário não cumpriu o artigo 5 da Constituição brasileira, que fala da função social da propriedade? Nelas estão previstos direitos fundamentais com o objetivo de segurar uma vida digna e livre e igualitária para todos os cidadãos. Lembrando que a função social já vem da Constituição de 1934, que é uma condição do direito à propriedade, mas condiciona o direito à propriedade ao estabelecer que esse direito é limitado pelo respeito ao bem coletivo. A pergunta é, por que o Judiciário não cumpriu o artigo 5º da Constituição brasileira? De fato, a função social da propriedade é um direito ali já do começo do século XX em todo o mundo, desde a Constituição Alemã de Weimar, há um problema de cumprimento desse direito, né, que é um direito que condiciona a propriedade individual. Ela diz que a propriedade individual não é sagrada, como estava lá na Revolução Francesa, em 1789. Ela não é sagrada porque o proprietário tem deveres perante a sociedade. E no Brasil temos um problema muito forte de descumprimento desse direito. Não é de hoje, não é à toa que temos um problema muito sério de habitação, de violação ao direito à moradia, decorrente muitas vezes de uma outra violação, que é a da função social da propriedade. E essa violação da função social da propriedade, como eu disse, não é de hoje, e há uma dificuldade muito grande de efetivação por parte dos particulares, por parte dos proprietários e por parte do Estado brasileiro de fiscalizar esse dever imposto aos proprietários. E quando eu falo o Estado brasileiro, estou falando de todos os poderes do Estado brasileiro, aí você pode incluir também o Judiciário. Mas, como bem falou a Paula, fica muito difícil fazer qualquer tipo de generalização. De fato, as decisões judiciais bem interessantes, como a do Supremo Tribunal Federal, que proibiu os despejos ou as remoções de todas as populações indígenas durante a pandemia, bem considerando a necessidade de isolamento. Eu sou simpático a algumas causas, como, por exemplo, a campanha Despejo Zero, no qual a Associação Juiz para a Democracia, da qual faço parte, ela é integrante deste movimento e defendo também que a pandemia deva ser um fator necessário, um fator relevante para o deferimento ou não de qualquer tipo de remoção, principalmente de remoções coletivas e que envolvem muitas vezes dezenas, centenas de famílias que não têm onde morar, né, e que habitam aí lugares abandonados pelo poder público ou pela iniciativa privada, justamente por conta do descumprimento da função social da propriedade. Lembrando que nós estamos vivendo a pior crise sanitária que o país viveu na sua história. Em relação ao Poder Judiciário, os dados de 2018 revelam que nós temos 18.168 entre juízes, desembargadores e até ministros, o que representa 8,74 para cada 100 mil habitantes.
Que políticas públicas, Paula, seriam necessárias para que o Poder Judiciário pudesse tomar uma decisão, num caso excepcional, que nós vivemos uma pandemia, uma decisão só, não várias, quer dizer, 2.000 famílias foram colocadas na rua e ameaçadas de contaminação pelo coronavírus. Para que é difícil, o judiciário tem uma lógica própria de funcionamento e de instâncias. É um pouco complicado pensar numa política pública que alterasse isso, que permitisse que o judiciário desse uma única decisão para analisar todos esses casos, todas essas ações de despejo existentes. Essas ações, provavelmente cada uma delas tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. O que pode haver como já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal a fim de pacificar essas decisões dos tribunais regionais ou mesmo dos juízes locais, que precisam seguir, pelo menos em regra, o entendimento do STF. Quando não, ao menos há uma base sólida para a reforma dessas decisões e para um efeito suspensivo dessas decisões, para que elas não sejam executadas até a análise de um pedido de reforma. Então, há mecanismos processuais para que essa uniformidade de tratamento seja garantido em situações como essa, uma vez que o STF já tenha se pronunciado. Mas não há necessariamente, pelo menos não me ocorre agora, alguma política pública que pudesse resolver a situação. Poderia ter uma política pública, André, para que decisões como esta, de despejo dessas famílias aqui em São Paulo e no Brasil todo, são 6.000 famílias que foram despejadas no Brasil, embora o assunto possa ter duas leituras ou 3 a respeito, que provoca decisões que não são semelhantes, num momento excepcional como esse, é possível políticas públicas para mostrar aos juízes a responsabilidade social da propriedade, que envolve o poder, envolve o direito coletivo, né, do cidadão brasileiro? Políticas públicas, em tese, sempre cabe ao Poder Executivo, né? São planejamentos governamentais, grosso modo, né? Esse é o sentido da expressão política pública, mas é um planejamento coordenado e que muitas vezes exige também participação de outros poderes, dentre os quais o Poder Judiciário. Ora, num caso como esse, também aí no mesmo sentido da Paula, seria necessário que o STF determinasse decisões vinculantes a todos os magistrados, pensando em situações específicas. Eu citei aqui no começo uma decisão relativa às populações indígenas, ou seja, foi proibido todas as remoções forçadas de comunidades indígenas durante a pandemia, tendo em conta os perigos aí de uma contaminação, de um genocídio parecido com o que aconteceu tragicamente durante aí a colonização portuguesa e que não cessou hoje em dia. Então, seria necessário decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, pensando em determinados casos. Por exemplo, ocupações de moradia irregular, coletivas, poderiam ser suspensas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas sempre lembrando também, né, para que o Supremo Tribunal Federal haja, é necessário que alguém peça. Né? Então, aí a sociedade civil, o Ministério Público, defensorias públicas, órgãos aí essenciais ao sistema de justiça brasileiro, também tem que fazer essa provocação. Afinal de contas, no Brasil vigora um princípio que é o da inércia da jurisdição, ou seja, um juiz, o judiciário só fala quando é provocado. Mas sobretudo nos últimos 2 anos, né, nesse governo que tomou posse do Jair Bolsonaro, aumentou o protagonismo do Poder Judiciário. E ele, nesse momento, poderia dar uma outra resposta em relação à pandemia. Né? Mas eu gostaria de, Paula, ouvir você a respeito disso. Como os operadores de direito podem reagir a situações como essa que estão ocorrendo ainda no nosso país? Eu acho que com relação... O judiciário tem tido um aumento de protagonismo em algumas questões políticas, digamos assim, mas porque ele tem sido provocado nesse sentido. Assim, isso já há alguns anos.
como o André bem colocou, para o judiciário agir, ele necessita de uma provocação da sociedade civil, ele não pode agir de ofício. Então, esse aumento do protagonismo do judiciário, ele não se deu necessariamente porque o judiciário assim entendeu que deveria. Ele aconteceu porque houve uma provocação do judiciário para que se envolvesse, para que analisasse questões de ordem mais política, que antes se restringiam a uma discussão meramente política e ali ficavam. Houve a gente chama de judicialização da política, bastante grande nos últimos anos, assim, não só nos últimos 2. Então, eu acredito que com relação à pandemia, mesmo nessa análise, o judiciário, a gente tem camadas diferentes de análise, assim. Se por um lado nós temos um tanto de decisões controversas que tem partido do judiciário, de uma parte do judiciário, com relação ao bem-estar das pessoas, a gente também tem um judiciário que se mobilizou e que encampou uma discussão sobre adiamento de eleições e sobre formas de continuar a prestação jurisdicional mesmo com mecanismos virtuais que acabaram por democratizar um pouco o acesso à justiça no sentido de permitir que advogados de interior, advogados que estão mais distantes dos órgãos do judiciário consigam sustentar, consigam levar as defesas das suas causas e dos seus clientes para o judiciário. Então, houve também uma mobilização e um protagonismo do judiciário no sentido de permitir que essa prestação jurisdicional continuasse sem sem afetar muito boa parte das pessoas e dos advogados envolvidos, assim. Então, de fato, há um aumento do protagonismo, mas isso não autorizaria que o judiciário agora tomasse a frente para resolver situações sobre as quais não foi questionado, sobre as quais não foi demandado previamente pela sociedade civil. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. O Iraque, preocupado com o aumento em casos de suicídio, a maioria é de mulheres. A Monica Gray, de Nova York, tem as informações. Um alerta sobre o aumento do número de casos de suicídio no Iraque foi feito pelas autoridades do país na semana passada. Em comunicado, a Organização Mundial da Saúde, OMS, na região, revelou que nos últimos anos a situação se agravou e já não pode mais ser ignorada. Mais de 590 pessoas se mataram no país e pelo menos 1.112 tentaram suicídio somente no ano passado. E um dado preocupante, 80% delas eram mulheres. O número revela uma média de uma morte por dia dessa forma e pelo menos 3 tentativas diárias. A OMS lembra que o suicídio é evitável e pode ser prevenido. Para tal, é preciso conhecer as causas do problema e quem está sob risco para ajudar a reduzir a mortalidade. A agência da ONU reconhece que o suicídio se tornou uma prioridade de saúde pública. Em todo o mundo, mais de 800 mil pessoas perderam a vida dessa maneira por ano. Esse número se traduz numa média de uma morte a cada segundos. A OMS tem atuado com governos para aumentar a conscientização do papel da saúde pública na prevenção do suicídio e de tentativas. E a agência acredita que todos têm um papel no auxílio das comunidades para tratar os fatores do risco de suicídio. Da ONU News em Nova York, Monica Gray. Franklin, aqui no Brasil também o suicídio é uma preocupação. Muitos jovens, mulheres e adultos estão se suicidando. É verdade, João. Inclusive, nesses momentos de pandemia, as pessoas ficam muito fragilizadas, né, e acabam encontrando como última saída para seus problemas, que aliás não é uma saída, né, o suicídio. E eu quero aproveitar as pessoas que têm interesse nesse tema a visitar o nosso site, né, www.observatório3setor.org.br. Lá as pessoas vão encontrar algumas matérias sobre o assunto. Nós temos, por exemplo, uma que foi publicada no dia 30 de novembro, número de suicídios em outubro no Japão ultrapassa as mortes por Covid, ou seja, hoje só se fala em Covid, e lá, no caso do Japão, o suicídio ultrapassou as mortes por Covid. Além dessa matéria, nós temos uma outra que foi publicada no dia 12 também de novembro, que morreram mais policiais por suicídio do que em confrontos. Isso no ano passado, em 2019. Veja só a gravidade da coisa. Imagine agora, nesse momento que a gente está passando, além de todos os problemas que já existiam e que continuam existindo, mais a questão da Covid. E para finalizar, outra matéria que nós também temos no nosso site, publicado no dia 2 do mês passado, a necessidade das redes de apoio para a prevenção ao suicídio. Isso é fundamental.
as redes de apoio elas podem evitar esse ato extremado de uma série de pessoas. E faço também um convite a todos e a todas que quiserem fazer algum comentário sobre essas matérias ou enviar algumas pautas, sugestões para nós, que utilizem o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é um canal aberto com todos e todas para se comunicar com o Observatório do Terceiro Setor. Anotem o número, prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317, 98851-2317. E, Joel, tem uma questão que eu acho bastante importante se colocar, nós estamos conversando aqui com o André e com a Paula, dois grandes especialistas, né, na área do direito no Brasil, e fica uma questão, que medidas protetivas antecipatórias uma pessoa, né, um cidadão pode fazer para se proteger contra os despejos, né? Vamos supor, você já sabe que está numa situação difícil, tal. Tem algum mecanismo que ele possa, digamos, evitar isso? Ele já uma medida antecipatória protetiva para essa situação? André. Bem, a nossa Constituição diz que o direito de ingressar no judiciário é incondicionado. É uma grande conquista, não tenho dúvida nenhuma, né, da nossa Constituição, e talvez seja toda a base, né, o fundamento inicial do protagonismo que o judiciário adquiriu desde 1988, né, num processo que tem se ampliado ao longo dos anos. Então, de fato, existem medidas para isso, né? Lógico que exige-se, via de regra, que ele seja representado por advogado, e há condições, né? Há medidas para isso, é muito complicado falar, até porque eu também julgo casos semelhantes, então eu não posso, mas em tese, né, volto a dizer, né, ele pode procurar advogado aí para ver se é cabível ou não uma eventual suspensão de despejos, de remoções, de reintegrações de posse, etc. Tá, até como uma forma de auxiliar essas pessoas, né? Porque a gente, quando estava falando de despejo, a pessoa vai para o despejo porque ela não pagou o aluguel, e ela pagou porque ela não tem dinheiro. E, claro, para você acionar, às vezes, um advogado, você tem que ter dinheiro também. Que alternativas as pessoas que estão numa situação dessa podem encontrar, por exemplo, com um auxílio gratuito de um advogado? Existem as defensorias públicas, justamente para isso, né? Para atender as pessoas mais pobres. Então, o grande caminho, em princípio, se dá por essas defensorias públicas. Perfeito. Paula? Concordo absolutamente com o André, assim, acho que existem medidas, a gente tem uma Constituição que garante o acesso gratuito ao judiciário, embora ele demande uma representação por advogado, o acesso pode ser gratuito, então quem não tem condições de pagar as custas processuais também consegue a isenção dessas custas, mas cada caso é um caso, né? Ele precisa ser analisado, as medidas que podem ser tomadas previamente precisam ser analisadas por um advogado que vai analisar aquele caso específico. E existem as defensorias públicas, como o André já comentou, existem escritórios que trabalham com advocacia pro bono para algumas situações, para algumas causas, para alguns casos específicos. Então, em São Paulo, existem grandes escritórios com advocacia pro bono. Existem os escritórios das universidades, então as universidades de direito, em regra, também têm um atendimento gratuito ou com preço muito reduzido para pessoas que têm necessidade. Então, existem alguns caminhos de buscar essa assessoria jurídica sem ter gastos com isso. Apesar da atuação da Defensoria Pública, que existe em todos os estados, né, do país, o trabalho dela tem um limite. O que fazer para que o judiciário, a população de baixa renda, tenha acesso ao judiciário? Porque os mais pobres, a situação deles piorou durante a pandemia, né? Só quem tem algum dinheiro, recursos, é que pode acionar a justiça. De que maneira nós podemos incluir essas pessoas da população de baixa renda na defesa dos seus interesses? A gente não tem um caminho de acesso, a gente tem os juizados especiais que permitem uma atuação, o acesso da população sem a representação judicial para causas específicas, de temáticas específicas, geralmente mais simples e que envolvem valores pequenos.
Agora, quando a gente fala de situações mais complexas, que envolvem direito de propriedade, propriedades com valores maiores, direito à moradia, o acesso ao judiciário depende, sim, de uma representação judicial, até mesmo porque essas pessoas precisam estar assessoradas por pessoas que consigam acompanhar o trâmite do processo e apresentar as manifestações do processo nos momentos oportunos. Assim, existe uma cadência processual que precisa ser respeitada. Então, a gente tem hoje esse caminho da Defensoria Pública, por mais que ele seja limitado e às vezes demore um pouco, porque as defensorias de fato são bastante atribuladas, elas são o caminho mais óbvio, assim, o caminho mais correto a ser adotado. Procurar também algumas associações, algumas organizações que têm algumas pautas e se organizam em torno de algumas pautas, também pode ajudar, porque essas associações acabam tendo uma representação institucional mais forte do que o cidadão individualmente, e muitas vezes já tem também assessoria jurídica, mas o caminho mais imediato é procurar a Defensoria Pública mesmo. André, tem um dado que quem trouxe foi um grupo de pessoas que atuam no terceiro setor, em relação à população de rua. No mínimo 40%, ou pode ser mais, mas no mínimo 40% das pessoas que vivem em situação de rua são egressos do sistema penal. Eles saem da cadeia com uma multa penal. Então, o sujeito vai precisar trabalhar, ele vai tirar os documentos, mas não pode tirar, por exemplo, o título de eleitor, porque ele tem uma multa penal, que ele tinha que pagar pelo cumprimento da pena. E aí, ele não tem condições de ter trabalho, ele vai morar nas ruas. O que deve se mudar no Poder Judiciário para realmente participar de um processo de inclusão na sociedade das pessoas que cumpriram pena no sistema penal e que acabam indo para a rua porque não tem condições de pagar essa multa exigida pelo Poder Judiciário? Bem, a questão carcerária talvez seja a mais delicada que envolva todo o Poder Judiciário, né? Porque existe uma sociedade como a brasileira construída sob padrões autoritários, que exige, que quer, né, pelo menos uma considerável parcela dessa sociedade que quer mais punição, mais penas, mais prisões, e de outro lado existe um judiciário que tem o dever de ser contra-majoritário em casos como esses. Então, a primeira coisa que o judiciário tem que se atentar é a sua função contra-majoritária. Não é função do judiciário combater crime. Quem tem a função de combater crime é a polícia. A função dela é manter a ordem contra a prática de delitos, né? Praticado um delito, tendo alguém sido processado criminalmente, cabe ao judiciário verificar se a pessoa foi ou não a criminosa, né? E assegurar todos os direitos desta pessoa acusada, ainda que de forma contrária à suposta opinião pública. A primeira coisa que o judiciário tem que se atentar na questão carcerária é as suas funções originais, né, as suas funções reais, institucionais, digamos assim, sem cair na tentação do que se chama de populismo penal. Então, talvez, primeiro papel, dentre tantos outros, porque a questão realmente é muito complexa, é fazer uma reflexão sobre as suas próprias funções, né? Para que existe o processo penal? Para que existe o processo criminal? Para que existe o próprio poder judiciário, né? Afinal de contas, juízes não são eleitos pelo povo justamente para poderem ser contramajoritários em ocasiões como essas. Então, é preciso repensar o papel da justiça criminal, é preciso repensar a banalização das prisões no Brasil. O Brasil ocupa a posição de terceira maior população carcerária do mundo, com um grande contingente de pessoas que sequer foram condenadas. Então, essa é uma reflexão que tem que ser feita. Paulo, eu quero te ouvir como cumprir os direitos básicos, né? Direitos humanos básicos do cidadão, da população em situação de rua, principalmente aqueles que são egressos do sistema prisional, né? Que já sai com uma multa que, no mínimo, se não me engano, é R$7 mil. Então, como o sujeito vai tirar documento e voltar a ter uma vida normal, ser economicamente ativo numa sociedade, todas as portas estão fechadas para ele?
Isso é um dos reflexos de uma reflexão maior, assim, na verdade. Uma das faces de um problema muito maior, como que o André já mencionou até. Nós temos hoje um sistema penal, especialmente, a gente tem um sistema carcerário que ele não funciona para a função para a qual ele foi concebido. Assim, ele não é um sistema de reintegração de pessoas na sociedade. Os ambientes no qual as pessoas ficam encarceradas, a forma como ocorre esse encarceramento, a forma como é esse tratamento, não é feito para que as pessoas sejam reinseridas, e a gente ainda tem esse adicional de que as pessoas, a pena que as pessoas cumprem, ela acompanha a pessoa para o resto da vida. Assim, embora a Constituição proíba a pena perpétua no Brasil, uma vez que ela é uma pessoa é egressa do sistema carcerário, ela vai sofrer as consequências disso para sempre, pela dificuldade de regularizar sua situação, pelo fato de existir esse antecedente criminal. A gente poderia até pensar em medidas pontuais que resolveriam este problema específico, assim, de como as pessoas poderiam regularizar sua vida, ainda que tenham como pendência a execução de uma multa penal. Mas a gente seguiria com um sistema que não é reintegrativo, que não é reeducativo e que não cumpre nenhuma das suas funções, não deixa a sociedade mais segura. Assim, a gente, como o André comentou, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo e nem de longe somos o terceiro país mais seguro que existe. Então, assim, não é prender pessoas não torna um país mais seguro. Acho que talvez até o contrário, assim, prender pessoas torna um país mais inseguro, mais violento. A gente não tem um sistema reeducativo e reintegrativo, então é um sistema que exige uma reforma por completo. Assim, o nosso sistema punitivo penal exige uma reforma por completo. E esse fato de que boa parte da população de rua são egressos do sistema carcerário, que não conseguem regularizar a sua vida depois de terminar de cumprir sua pena de encarceramento, é mais um dos elementos que evidenciam isso, assim, que evidenciam que a gente está com um sistema que é completamente errado e completamente contra os nossos objetivos como sociedade. André, você falou em populismo penal, é isso? Exatamente, essa expressão, né? Você cair, né? O judiciário se transformar aí num mero reflexo de uma suposta opinião pública, que muitas vezes é uma opinião publicada dos setores mais autoritários da imprensa. O que você está falando é que quando o juiz decide pelo clamor popular e pela pressão dos veículos de comunicação, não baseado no que está a lei, é isso? Exatamente, aí ele deixa de ser juiz e passa a ser um justiceiro, né? Esse é um cuidado que a magistratura tem que ter, que o judiciário tem que ter, né? Não pode se cair na tentação de tentar ser popular, digamos assim. Muito bem, como evitar isso? Esse que é a grande questão, como evitar o populismo penal? Complicado, né? Muito complicado, que é uma questão muito complexa. E aí a gente vai, desde aí as origens da sociedade brasileira, uma sociedade, como eu falei, muitas vezes construída sob padrões autoritários, uma sociedade racista, né, que teve um dos últimos países do mundo a largar a escravidão. Temos essa herança maldita da escravidão, que é o racismo estrutural, que termina naturalizando as violações, e a população carcerária brasileira é uma população basicamente negra, né, como sabemos muito bem, como mostram muito bem os dados. A questão é muito complexa, também vai para as faculdades de Direito, exigindo mais o aprendizado de direitos humanos, exige também o que se chama de uma magistratura esclarecida, a expressão de um texto antigo do Boaventura de Souza Santos, que é uma magistratura atenta aos direitos humanos também, o que implica também formas de seleção de magistrados que atentem aos direitos humanos. Então, a questão é bastante complexa num país como o Brasil. Eu sempre digo que muitos dos defeitos do judiciário são reflexos dos defeitos da sociedade brasileira, né? Então, é preciso que repensemos muitas coisas da sociedade brasileira. A Constituição Federal foi uma importante conquista, mas ela não conseguiu vencer, ou não está conseguindo vencer, pelo menos com a agilidade que gostaríamos, estruturas autoritárias de nossa sociedade, dentre as quais o racismo estrutural. E desenvolver uma política de direitos humanos, né? Isso, uma política muito séria de direitos humanos, né? E a gente sempre tem um exemplo da Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial,
que fez essa política muito a sério, reconhecendo todos os seus erros no passado, né? Dizem que o nazismo foi um mal terrível, eles se envergonham disso, e nós também poderíamos começar nos envergonhando da escravidão e do racismo estrutural que persistiu desde aquele período. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Olá, Isabela, bom dia, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias que tiveram mais repercussão no nosso portal. A primeira delas é sobre um hospital em Belo Horizonte que possui 7.000 metros quadrados de telhado verde. O telhado foi reconhecido como um projeto de referência que contribui para deixar as cidades mais permeáveis e está entre os maiores da América Latina. Outra notícia é sobre o Sudão, que criminalizou o casamento infantil e a mutilação genital feminina. Apenas em julho deste ano, o país passou a classificar como crimes essas violações. O novo desafio é garantir que a lei seja cumprida, já que tais práticas são tradições enraizadas na sociedade. E para encerrar, nós temos a notícia de uma líder indígena que está entre as 100 pessoas mais influentes de 2020. Nemonte Miquimo é uma líder indígena membro da nação Waorani, do Equador. Ela foi reconhecida pela revista Time pela sua luta pela preservação da Amazônia. O meu boletim se encerra aqui, mas para ficar por dentro de mais notícias do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Obrigada. Franklin, o Sudão criminalizou o casamento infantil. Nós temos que lembrar que o Brasil é o 5º país em casamento infantil. Exatamente. Nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, periodicamente nós temos feito matérias sobre isso, e a gente percebe que no Brasil essa questão avança muito lentamente, né? É um absurdo isso que a criança, que ainda não tem nem noção do que é o mundo, que esteja casada, logo depois a menina engravida, e fica cuidando de uma criança cuidando de outra criança. Isso é o absurdo total que acontece nesse país aqui, e por sorte em outros países, por sorte no Sudão, por exemplo, isso já é matéria de lei proibindo o casamento infantil. E, Joel, eu queria aproveitar que você me chamou e falar um pouco também sobre a nossa campanha. Nós estamos com a campanha Observatório em Movimento, que é uma iniciativa que o Observatório teve com o objetivo de apresentar informações, dicas e sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento para tratar como melhor a gente passa por esta pandemia e, inclusive, para o pós-pandemia, né? Como que nós vamos viver nesse mundo depois dessa pandemia. E convido a todos e a todas que acompanhem os conteúdos dessa campanha Observatório em Movimento no nosso site www.observatório3setor.org.br. E também convido a todos e todas que nos acompanhem em nossas redes sociais, né? No facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor, e também no youtube.com/Observatório 3 Setor. Joel, nós estamos conversando aqui sobre o Poder Judiciário na pandemia, com dois grandes especialistas da área do judiciário, né, do direito. E eu quero colocar uma questão também, né, tanto para a Paula como para o André, sobre como que eles estão enxergando os outros poderes, né? De uma certa forma, eles já acabaram citando rapidamente a questão do legislativo, como é que o legislativo tem atuado nesse momento, do executivo, e eu coloco um que não é um poder constituído oficialmente, mas que as pessoas chamam como o quarto poder, né? A imprensa. A imprensa tem agido de forma correta na visão tanto da Paula e do André, nessa situação que nós estamos vivendo? Paula? Acho que quando a gente fala da imprensa, de qualquer um desses poderes, a gente tem aquela ressalva que o André fez, né? De qual imprensa a gente está falando, de qual judiciário, de qual executivo, de qual legislativo. É difícil generalizar. Serão os grandes veículos de comunicação do país. Acho que a imprensa teve um papel muito fundamental no início da pandemia, assim, os grandes veículos de comunicação, justamente porque a gente teve um descaso muito grande do Poder Executivo Federal, né, do que estava acontecendo, das campanhas de conscientização, e grandes veículos de comunicação tomaram a frente para fazer essas campanhas, para falar sobre a necessidade de isolamento social, para
colocar as suas equipes em casa, em home office, e passar a dar esse exemplo e fazer grandes campanhas de conscientização. Então, houve um papel muito fundamental da imprensa, especialmente no começo da pandemia, de mostrar para a população a importância de tomar os cuidados, de se isolar, de fazer os protocolos de higiene trazidos pelo OMS e de trazer esses números, assim. Então, eu acho que há várias críticas a serem feitas à imprensa nacional, assim, em diversos aspectos, mas com relação à condução da pandemia, não houve dos nossos, pelo menos dos veículos, dos maiores veículos de comunicação, nenhuma tentativa de negar a pandemia, de negacionismo, de minimização dos problemas que isso traria à população. E se a gente for pensar num país como os Estados Unidos, em que tem alguns veículos de imprensa bastante ideológicos, declaradamente ideológicos, em que isso aconteceu, houve uma tentativa até de aderir ao discurso presidencial para algum tipo de relativização do problema. No Brasil, a gente não viu isso, pelo menos de uma forma tão escancarada, dos grandes veículos. Assim, houve um trabalho muito sério da imprensa com relação a isso. Então, me parece que foi um exemplo muito positivo de como a imprensa lidou. André. Eu concordo com a avaliação da Paula. De fato, a imprensa ela se colocou contra o negacionismo, ela destacou o papel dos cientistas, destacou a necessidade de nos atentarmos ao que os cientistas falam, ao que a ciência fala, ao que é consenso científico efetivamente, colocou inclusive aí as dificuldades de conclusões da ciência neste momento de pandemia, que é uma doença nova, em que a ciência também não tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo. E realmente ela, lógico, sempre, quando elogiamos, sempre temos que lembrar que podemos ir além do que já fomos, né? E eu acho que a imprensa também teria um papel muito especial, poderia fazer mais, destacando a situação dos mais vulneráveis neste momento de pandemia. Porque todo momento de crise dentro do sistema econômico mundial, a gente conhece muito bem, a história mostra muito bem isso, os primeiros que sofrem, os que sofrem mais, são justamente ou exatamente os mais vulneráveis, né? Então a pandemia deixou um extrato da população totalmente abandonado, e eu acho que isso poderia ter um pouco mais de destaque, inclusive para pressionar ações do Estado brasileiro, né? É fundamental, numa democracia, o Estado ele tem que refletir, né, os clamores da sociedade, né? Principalmente o executivo e o legislativo, que são eleitos pelo povo. Então, acho que a imprensa teria um papel teria um papel de grande colaboradora para esse tipo de demanda, né? Para a pressão, né? A pressão popular no melhor sentido, no sentido democrático do termo. Você falou em negacionismo, a Paula também. O negacionismo é uma característica do governo federal, do atual governo, desde que tomou posse há 2 anos. Isso está revelado nessa discussão da vacinação nacional. Se faz aqui em São Paulo, não se faz essa vacina, e colocam aspectos ideológicos. Como você vê a atuação do governo federal dentro, explorando um pouco esse termo negacionismo que você mesmo citou, a atuação dele nesse momento? Ele deve ser impedido, enfim, o que acontece com o governo que não reconhece a maior crise sanitária que o país passa e vive, né, de toda a sua história? Olha, eu acho que deve se cobrar aí daqueles responsáveis por quem de direito, né, desde os responsáveis por eventuais processos de impeachment, etc., para que, se for o caso, tomem as providências cabíveis. Mas é de se destacar, né, já que, voltando aí à nossa pauta do judiciário, mas sem sair da sua pergunta, Joel, o papel que o judiciário teve em legitimar, como poucas vezes na história do Brasil, o federalismo, o caráter federativo da nossa república, dando ampla liberdade para os entes federativos realizarem as medidas necessárias de combate à pandemia. Certamente, se assim não fosse, se não tivesse havido essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a tragédia, que é enorme, poderia ser ainda maior. Aí já temos um desafio novo, que é a questão da vacina, que você já também colocou aí no seu questionamento, né? Como coordenar a vacina agora que, enfim,
descobriram que a ciência conseguiu está fazendo vacinas que parecem ser eficazes. Como fazer isso? Essa questão vai ser judicializada e a judicialização dessa questão me preocupa muito, porque, pelo que eu tenho lido de especialistas, é necessário uma política nacional de vacinação pública. E essa política vai existir ou não vai existir? Essa é a grande questão. E aí, o judiciário é que vai determinar como será essa política? Isso tudo me deixa bastante preocupado. Paula, o governo federal pode ser responsabilizado por essa omissão? O governo federal pode ser responsabilizado, acho que por várias medidas que estão sendo não tomadas nesse momento. Acho que a gente, com relação à possibilidade de impedimento que você havia mencionado antes, existem algumas questões. Assim, primeiro que é necessário um crime de responsabilidade e é necessário, acima de tudo, um desgaste com o poder legislativo, né? O processo de impedimento, ele é, acima de tudo, um processo político e menos uma questão jurídica. Acho complicado a gente ter começado no Brasil, quando existe esse movimento pelo impedimento, e eu concordo, por um lado, que a gente tem vários motivos para pedir essa responsabilização desta forma, por um impedimento do presidente. Por outro lado, me parece complicado que a gente naturalize no Brasil que o descontentamento com os atos de um presidente nos levem a pedir o impedimento sempre. Assim, a gente teve uma presidenta impedida já há bem pouco tempo, afastada de seu mandato, e não é natural, não é saudável numa democracia que um descontentamento sempre leve a um processo de um impedimento. Mas esse pedido de impedimento tem um limite. Esse limite foi ultrapassado nesse momento? Eu acho que esse limite já foi ultrapassado antes desse momento, como uma opinião pessoal minha. Mas, ao mesmo tempo, esse processo demanda análises jurídicas e de impactos democráticos mais profundos do que a minha opinião pessoal, do que o meu descontentamento pessoal. A gente precisa, talvez, entender o impacto para a nossa democracia, de entender que qualquer insatisfação com um presidente eleito possa gerar uma movimentação social para pedir um processo de impedimento. Se isso não torna o eleitorado até um pouco mais irresponsável das escolhas que faz. Porque a gente tem uma eleição daqui 2 anos, a gente pode daqui 2 anos impedir este presidente para um próximo mandato, mas... A pergunta é, será que o país aguenta daqui a 2 anos? Eu acho que essas medidas de fortalecimento da federação, de fato, de fortalecimento dos entes federativos, do nosso desenho federativo, vai nos salvar de alguma forma. Olha, a pergunta que eu fiz à Paula, Franklin, tem um dado que a gente precisa acrescentar. O último Datafolha revelou que o presidente da República, mais de 30%, quase 37% da população, acredita que ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o que acontece na pandemia. Essas contradições que vive a sociedade brasileira é que não permite uma decisão melhor para que se discuta, por exemplo, um afastamento, um impedimento? Eu acredito que sim, João. E mais, né? Eu acho que essa pesquisa, se a gente for fazer uma leitura, né? Esse tipo de encaminhamento que foi dado aí nessa análise de isentar, digamos, o governo federal e o presidente especificamente dessa situação, é bastante preocupante, porque mostra que um terço da população brasileira não está sintonizado com o que está acontecendo. A situação é extremamente grave e necessitaria de um posicionamento firme e proativo do governo federal na solução desse problema. Isso não acontece. E o que é mais preocupante é isso, que tem pessoas que estão vendando os olhos, né? Até a imagem do presidente que, ao colocar uma máscara uns meses atrás, é bastante reveladora, né? Ele ia colocar a máscara, de colocar na boca e no nariz, ele colocou nos olhos. As pessoas estão assim, estão colocando a máscara nos olhos e não estão enxergando a solução. Isso é muito grave, porque o governo federal sim tem responsabilidade, assim como os estaduais e municipais, e eles é que têm que caminhar soluções para isso. É para isso que eles foram eleitos, não para entregar o país para outros interesses. Tá? Outro dado que é importante colocar na nossa conversa de hoje, nessa entrevista de hoje com o André e a Paula,
é que no ano passado, uma das matérias mais lidas do site do Observatório do Terceiro Setor era o brasileiro fora da realidade, que era uma pesquisa que a Ipsos faz em todo o mundo, e aqui no Brasil nós publicamos essa matéria e republicamos esse ano, já há 3 anos a gente vem republicando essa matéria. Talvez ela seja um sintoma do que as contradições que envolvem a sociedade brasileira. Eu quero te ouvir também, André, sobre esse assunto. Pesquisa que dá uma certa folga para o presidente, um desgoverno que é negacionista, que não se atenta para a importância de se combater uma pandemia, de se realizar uma campanha de vacinação no país. Veja, vou lembrar uma outra pesquisa. Metade da população brasileira não quer tomar uma vacina que seja chinesa, né? Então, é o negacionismo alcançando metade da população brasileira. Então, fica tudo muito difícil para que possamos exigir das instituições, até mesmo da sociedade civil, outras atitudes. Puxa vida, se metade da população brasileira está a negar a importância da ciência só porque ela veio de um determinado país, né, que, diga-se de passagem, é a segunda potência do mundo e muito em breve, gostando ou não dela, será a grande potência do mundo e que já fabrica uma série de vacinas que tomamos no nosso dia a dia, né? Isso reflete muita coisa. Inclusive, reflete nas instituições brasileiras, na tomada de decisão dos agentes políticos e na tomada de decisões por parte de juízas e juízes, dos milhares de juízes e juízas espalhados por todo o Brasil. Essa é a sociedade brasileira. Eu quero dizer 10 minutos de programa, mas eu quero fechar com vocês. Você, no finalzinho da tua frase, você já disse, reflete nas instituições. Quer dizer, diante da população, esse governo negacionista acaba influenciando na credibilidade das instituições. E isso é muito perigoso para a democracia. Eu quero te ouvir sobre isso, Paula. A gente tem um governo que conversa com a população, com parte da população, muito na origem das suas desconfianças e dos seus preconceitos e das suas teorias mais conspiratórias, assim. Então, se existe uma ideia popular de desconfiança das instituições, aquela coisa um pouco vulgar, assim, de achar que essas instituições só estão aí para pegar dinheiro, só estão aí para pendurar cargo comissionado. Existe um pouco essas ideias populares, assim, de uma crítica bastante rasa, de um desconhecimento do funcionamento das instituições, e, de repente, se a gente tem um governo que valoriza as instituições, que fala da sua importância, que apresenta à população a importância dessas instituições, essas ideias se enfraquecem um pouco. Se a gente tem um governo que faz justamente o oposto, dialoga com esses preconceitos, dialoga com essas ideias mais vulgares mesmo, essas ideias se alimentam e, de repente, existe um representante máximo de um país que permite que essa população fale, aí, eu sempre falei, eu sempre desconfiei que essas instituições não servem de nada. Então, isso cria, de fato, uma insegurança social, assim, e junto a isso, a gente tem uma disseminação de informações e desinformações muito grande, assim. A gente achava que a internet ia ajudar todo mundo a conseguir pesquisar quais são as informações que são verdadeiras e como são as coisas que são verdade. E a internet também dá poder de que as pessoas pesquisem e encontrem coisas que reforçam as suas visões e os seus preconceitos. E a tendência é que as pessoas, encontrando isso, se apeguem a elas. Então, a gente tem um cenário também de desinformação muito propício para um governo que ajuda a reforçar esses preconceitos. E isso é uma catástrofe social, inegavelmente. E para reforçar suas opiniões, não importa se a notícia seja falsa ou não. E sobretudo, os fake news, né, que se proliferaram nas nossas redes sociais. A gente tem que achar que quem concorda com a gente está certo, né? Não tem como ser mentira se concorda com o que eu penso. Como a gente passa essa situação grave que a gente vive, André, com a desconfiança em relação às instituições e, claro, atingindo a democracia, que é fundamental para que ela continue no nosso país e resolva os nossos problemas sociais. Joel, estamos a 4 minutos. Muito bem. André, você tem 2 minutos para responder, por favor.
Questão complexa em 2 minutos é muita maldade, Joel. Deixa eu te falar uma coisa. Não é maldade, não. Você, ouvinte, que achou interessante as opiniões do juiz de direito André Augusto Bezerra, ele participa do nosso projeto Observatório em Movimento. As opiniões dele você pode ver mensalmente lá. Ele está repercutindo e está refletindo sobre o judiciário pós-pandemia. Pois então, André, roubei mais 30 segundos. Brincadeira, Joel, vamos lá. Mas eu acho que, de fato, acreditar na democracia, acreditar nas instituições, é fundamental que fortaleçamos a mobilização popular. A democracia não é apenas eleições, não é? Democracia é mobilização popular permanentemente. Lógico, estamos num momento difícil em que não podemos ir para as ruas nos manifestar como deveríamos fazê-lo. Mas o Chile mostra muito bem, né? O Chile aí que venceu o último resquício da ditadura Pinochet, vai ter uma nova Constituição. Ele só conseguiu isso com mobilização popular, com a crença nas instituições democráticas. É necessário, então, que a democracia seja lembrada como algo muito mais profundo do que simplesmente a realização de eleições. A realização de eleições é fundamental, mas não é apenas isso que faz com que a democracia seja formada. Paula, suas conclusões finais em 1 minuto, o que de mais importante eu gostaria de deixar registrado no final do nosso programa? Acho que queria, antes de tudo, agradecer o convite para participar. Foi um prazer conhecer a todos aqui, conversar, dialogar com o André também. Acho que o que mais importante, na verdade, eu reiteraria isso que o André falou, assim, concordo absolutamente, que democracia ela é constante. A gente acabou de passar por uma eleição, e as obrigações democráticas, elas permanecem. Então, existe sim uma necessidade de que a população permaneça atenta, conheça os canais institucionais de cobrança dos seus governantes, dos seus representantes, para que a gente consiga superar esse momento. Franklin, nessa defesa da democracia, o papel dos grandes veículos de comunicação é fundamental. É fundamental. Acho que, como foi bem apresentado, tanto pela Paula como pelo André, nesse aspecto que nós tivemos aqui da pandemia, os meios de comunicação tiveram um papel importante e estão tendo um papel bastante importante. E falando em meio de comunicação, já eu queria aproveitar convidar nossos e nossas ouvintes que gostaram do programa, que foi um excelente programa, ou se você pegou o programa pela metade aí, você pode ouvi-lo na íntegra em podcast. Tá? Então, convido vocês a ouvirem o programa em podcast também, em www.observatório3setor.org.br. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença da advogada Paula Bernadelli e do juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, André Augusto Bezerra. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, o Terceiro Setor pós-pandemia. Não perca. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo.